Bom dia, uma alegria a gente poder se encontrar aqui na Casa do Senhor, na comunidade luterana do Fundo Canoas, para esse tempo de culto online. Lembrando que nós estamos online, mas também presencial. A mesma pregação que você escuta aqui no culto online, você também pode acompanhar presencialmente na comunidade, no culto. Enquanto você assiste, nesse domingo de manhã, nós estamos reunidos lá na igreja. Nossos cultos estão retornando lentamente, com os cuidados dentro daquilo que é pedido também através dos decretos, né, os protocolos que são estabelecidos, então, pelas autoridades. Nós estamos retornando com as nossas atividades presenciais aqui na comunidade. Nós começamos este culto em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e Deus nos saúda com uma palavra muito interessante de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, palavra das senhas diárias do dia de hoje, palavra que diz o seguinte: é melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. Uma palavra que tem a ver justamente com a realidade do ser humano. Muitas vezes a gente deseja fazer grandes coisas por Deus, a gente deseja fazer agrados para Deus, e a ideia do sacrifício no Antigo Testamento tinha um pouquinho disso, agradar a Deus, apaziguar Deus, mas na verdade Deus está dizendo para nós, olha, nada disso é importante, importante mesmo é viver em obediência. Por isso, meu desejo é que nós, a partir da palavra ouvida neste culto, possamos também desejar viver em obediência a Deus, viver em reverência a Deus, viver para Deus, que nossa vida reflita o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus e, acima de tudo, a presença de Deus em nossa vida. Que assim nós possamos viver em obediência e temor ao nosso Deus. E as outras coisas nós então poderemos ainda assim ofertar, dedicar a Deus, mas nada adianta a gente ser dizimista, a gente ser uma pessoa que vive a sua espiritualidade, mas sem viver na intimidade com Deus, sem viver na profundidade de um relacionamento que não faz porque Deus está pedindo, mas que faz por amor a Deus, que obedece por amor a Deus. Que nós possamos de fato viver assim. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração para ti, que faz parte da comunidade ou não, você que nos dá a honra da sua audiência, que é simpatizante da comunidade. O meu desejo é que nós vivamos intensamente em obediência a Deus. E as demais coisas, elas vão se acrescentando com o passar da vida na presença do Senhor Jesus. Eu te convido a uma palavra de oração. Santo Deus, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, Senhor, por este novo dia, por esta oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, que nós podemos também, de maneira livre e desimpedida no nosso país, nos reunirmos em Teu nome. Obrigado também, Senhor, que além de presencialmente podemos te cultuar, podemos estar reunidos na Tua presença de maneira online, através da tecnologia. Te louvamos, Senhor, por essa possibilidade. Senhor, nós nos achegamos a Ti também e te pedimos, perdoa-nos os nossos pecados, perdoa-nos, Senhor, as nossas fraquezas, perdoa-nos, Senhor, as nossas limitações, as nossas debilidades. Permite-nos, Senhor, estar na Tua presença sem ter do que nos envergonhar. Pai querido, abençoa-nos, perdoa-nos e concede, Senhor, a bênção de estarmos de maneira transformada, completamente limpa na Tua presença. Assim nós oramos e entregamos tudo a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Nós queremos, na sequência, ouvir, ou melhor, assistir e cantar junto com Paulo César Baruch, ele que é um cantor gospel independente, mas também ministro de louvor na Igreja Batista da Água Branca, em São Paulo. Nós queremos ouvir uma canção tradicional que ele deu uma nova cara, uma nova roupagem. Você pode cantar junto, certamente você conhece essa canção.
E na sequência, então, queremos ouvir a pregação da Palavra de Deus. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não tenhas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entregas tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Receba o abraço de Deus Teu trabalho é e descanse nele. Seja a voz de Deus na sua casa e cante para alguém essa canção. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja contigo hoje e sempre. Amém. O movimento da reforma, entre outras coisas, quis libertar as pessoas da idolatria e quis libertar a igreja também da idolatria daquele tempo em que Lutero viveu. Esse mês de outubro nós lembramos o que aconteceu em 1517, que foi esse movimento de libertação, esse movimento de uma volta às origens da igreja. E por isso também neste mês de outubro nós estamos aqui na comunidade, tanto presencialmente quanto online, nós estamos conversando sobre uma série de pregações chamada Igreja Sempre em Reforma, redescobrindo as cartas do Apocalipse. E como eu disse, então, a reforma quis libertar a igreja e as pessoas daquele tempo, o movimento desencadeado por Lutero, quis libertar as pessoas e a igreja daquele tempo de superstições e crendices que havia naquele tempo e erros teológicos também. Não apenas superstições, crendices, mas erros teológicos também. Por exemplo, havia muito forte no tempo de Lutero a ideia das indulgências. O que eram as indulgências?
Para entender as indulgências, a gente tem que ouvir falar do purgatório. Purgatório era a ideia, a concepção que se tinha que quando a pessoa morria, ela não ia, ela não aguardava o juízo, mas ela não descansava, ela não dormia em Deus, ela não adormecia e aguardava, né? Ela ia para o purgatório. E no purgatório, então, como o nome já diz, ela purgava os seus pecados. E ela passava ali tantos anos quantos fossem necessários para que ela pudesse, então, lá no final, estar completamente perdoada e aí poder ir para o céu. Em tese, ninguém se perdia, em tese, ninguém era condenado, em tese, ninguém ia para o inferno. Só passava mais tempo ou menos tempo no purgatório. E as indulgências eram justamente a possibilidade que a igreja dava de poder comprar anos no purgatório. Ou seja, a pessoa estava purgando há 100 anos, eu ia lá, comprava X tempo e diminuía o número de anos que a pessoa passava no purgatório. Isso eram as indulgências. Então, era um comércio muito forte, era um comércio grande que havia naquele tempo em torno da ideia de purgatório, de indulgência. No contexto da reforma também, uma outra questão que era muito forte era o controle do Papa. O Papa tinha um controle sobre o mundo praticamente. Reis, príncipes, reinos, países, povos inteiros se submetiam ao Papa. E o Papa arrogava para si a autoridade divina. O que o Papa falasse era como se Deus estivesse falando. Tivesse ou não fundamentação bíblica, tivesse ou não coerência, Papa falou, acabou, está falado, é Deus que falou. E Lutero, então, ele levanta a sua voz também contra isso. Uma outra questão que está no contexto da reforma é a adoração de imagens. Lutero também vai de encontro a isso e diz, olha, não é bem assim. Nós precisamos aprender a reverenciar aqueles que nos antecederam e que são exemplos de fé, mas não passa disso. Adoração exclusiva a Deus, adoração exclusiva ao Senhor que morreu na cruz por cada um de nós. Então, o movimento da reforma não quis ser um movimento de cisão, não quis ser. O movimento da reforma quis ser um movimento, como a história deu o nome, né, de reforma, de chamar a igreja para observar, para analisar, para perceber os equívocos que estavam sendo cometidos, né? Lutero, na sua ingenuidade, também, em alguns momentos, achou até que as autoridades eclesiásticas não sabiam que algumas coisas estavam acontecendo na igreja. Ele se enganava nisso, né? Obviamente, porque era tudo orquestrado, havia o desejo de se ganhar dinheiro com tudo isso, havia o desejo de ter um controle com tudo isso. E Lutero, então, chama a igreja para o centro, chama a igreja de volta para Jesus, para a Sagrada Escritura como única fonte de autoridade. E é óbvio que isso não foi bem recebido. Então, o que aconteceu foi que começou a dar umas situações, Lutero foi chamado a se retratar, ele não se retrata, começam alguns debates, começam algumas autoridades políticas a apoiarem Lutero e então começa todo o movimento que culminou na cisão, que culminou no surgimento da Igreja Luterana, porque já não dava mais para caminhar junto com a Igreja Católica daquele tempo. Lutero ele não queria a divisão da igreja, ele queria a reforma da igreja. E da mesma forma como Lutero desejava a reforma da igreja, as cartas do Apocalipse, aquelas 7 cartas que estão lá no Apocalipse, elas têm como propósito a reforma das comunidades do final do primeiro século. Algumas questões estavam sendo vividas nessas comunidades que precisavam, que necessitavam de uma reforma, que necessitavam de uma volta às origens, uma volta ao fundamento, uma volta ao centro, que é Jesus Cristo. E por isso Deus inspira, Deus revela a sua palavra para João, João que é a última testemunha ocular de Jesus Cristo, ou seja, que vivenciou os fatos da morte, da ressurreição de Jesus, que viu Jesus vivo, alguém que andava na intimidade com Jesus, alguém que andava próximo de Jesus. Então é usado
por Deus para revelar a verdade para essas comunidades, com o propósito de reformar essas comunidades também, de propor a elas que elas voltem para aquilo que elas estavam perdendo, o evangelho da salvação em Jesus. Nós estamos, então, na segunda mensagem desta série. A primeira está disponível no Facebook da comunidade. Você pode conferir lá no Luterana Fundo Canoas. Lá está, então, a pregação da semana passada, onde nós conversamos sobre a carta de Éfeso, a carta de Deus enviada para a comunidade cristã de Éfeso. E hoje nós queremos, então, conversar sobre a segunda carta, ou uma segunda carta, melhor dizendo, que é a carta para a comunidade cristã de Pérgamo. O texto se encontra em Apocalipse, capítulo 2, versículos 12 a 17, que eu gostaria de ler com você, e você pode acompanhar na projeção aqui do lado. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Até aqui, então, é a carta que Deus envia para a comunidade de Pérgamo. A palavra Pérgamo significa cidade da montanha. Por que esse nome? Porque em Pérgamo havia uma montanha de aproximadamente 300 metros de altitude, onde havia a imagem de Zeus, que era o rei dos 12 deuses do panteão grego, ou seja, ele era o deus dos deuses gregos. Os deuses gregos tinham pelo menos 12 deuses que eles adoravam, e o chefe deles era o Zeus. E na cidade de Pérgamo havia, ainda há hoje, uma montanha onde então ficava a imagem de Zeus sobre a montanha. Por isso, Pérgamo, a cidade da montanha de Zeus. Zeus era o deus do raio, do trovão, da lei, da ordem e da justiça. Em Pérgamo também era forte a adoração ao deus Asclépio. Asclépio era o deus da cura. Ele era representado por uma serpente, por isso todo mundo falava de Asclépio, a serpente salvadora. Em Pérgamo também havia um templo de adoração ao Império Romano, ao imperador romano. Pérgamo hoje se chama Bérgama e fica na Turquia. Ela era morada do procurador romano, embora a sede administrativa não ficasse em Pérgamo. Ele morava ali, o procurador romano morava em Pérgamo, mas a sede administrativa ficava em Éfeso. Éfeso hoje também fica na Turquia, tem o nome de Selçuk, e fica a 131 quilômetros de Pérgamo. Em Pérgamo havia também um templo de adoração ao imperador romano, né? Acabei de falar isso. Pérgamo também tinha um desenvolvimento científico razoável. Haviam muitas bibliotecas em Pérgamo. E também o que tornou Pérgamo conhecido além da Ásia, além do Oriente, é o fato de que em Pérgamo foi desenvolvida a técnica de escrever
os conteúdos, textos, enfim, nos pergaminhos, né? Nos pergaminhos. Os pergaminhos foram desenvolvidos em Pérgamo. Por isso, essa cidade tinha um avanço científico muito grande. Era uma cidade que tinha muitas bibliotecas justamente por causa dessa técnica. Então, a partir do momento que o ser humano começa a anotar os conhecimentos, o desenvolvimento científico foi gigantesco, né? Porque ele não dependia mais apenas da memorização, mas ele já podia, então, escrever os conhecimentos científicos. E nesse contexto, então, viviam os cristãos. Nesta cidade tão cheia de ídolos, tão adversa à fé cristã, por conta da idolatria é que viviam então esses cristãos. E não era fácil viver a fé ali. Havia um controle social muito grande. Como é que é? Agora tu não adora mais o imperador romano? Como é que é? Agora tu não busca mais a cura em Asclépio? Como é que é? Agora tu não adora mais Zeus, o maioral dos deuses? Havia uma pressão. E há relatos, inclusive, de cristãos que foram abandonados por suas famílias porque não mais adoravam o Deus que a família adorava antes. Porque ele conheceu a Jesus, ele se converteu a Jesus e a partir de então ele foi literalmente abandonado por sua família. A comunidade ela é elogiada porque alguns permaneceram fiéis a Jesus, apesar de verem o Antipas ser morto. Antipas era alguém da comunidade, talvez uma liderança da comunidade, a Bíblia não fala muito sobre isso, mas alguém que era importante na comunidade, foi morto por causa de Jesus. E apesar disso, a comunidade, ou parte, ou alguns da comunidade, se mantém fiel a Jesus. E eles são elogiados por isso. Mas a crítica de Deus à comunidade é que alguns estão se perdendo no meio da idolatria, seguindo ensinamentos que desviavam de Jesus, que iam para outros caminhos ou voltavam para as velhas práticas, e eles estavam sendo levados então a comer comidas, carne sacrificada a ídolos, mas especialmente se envolvendo em imoralidades sexuais. Todas as divindades gregas tinham um apelo sexual muito forte. E eles estavam, então, se envolvendo em práticas de uma sexualidade muito longe daquilo que Deus deseja. Então, diante disso, a carta à comunidade cristã de Pérgamo quer dizer: voltem para onde o Jesus quer que vocês estejam. Voltem para Jesus. Na pós-modernidade em que nós vivemos, as comunidades cristãs também acabam muitas vezes se envolvendo com idolatria. Muitas vezes acabam se envolvendo em práticas e ensinos que não são cristãos. Isso acontece muitas vezes sem que a pessoa perceba que ela está se desviando de Jesus. Foi assim em Pérgamo, foi assim no tempo da Reforma e continua sendo assim hoje. Pessoas que começaram a caminhar com Jesus, de repente se perdem, começam a seguir práticas, caminhos que levam para longe de Jesus e deixam a idolatria, superstições e outras coisas mais entrarem na sua vida, e por isso o cristão acaba se perdendo no meio desse mundo complexo e confuso que a gente vive. A consequência é que muitas vezes a gente é idólatra, a gente é supersticioso e ao mesmo tempo se diz cristão e não consegue mais perceber que nós estamos envolvidos numa confusão tão grande que já não sabemos mais o que é vontade de Deus e o que não é vontade de Deus. O chamado de Deus para os cristãos de Pérgamo é claro: arrependam-se, arrependam-se. E essa palavra, arrependam-se, ela está num tempo verbal chamado auristo imperfeito. Quer dizer, é Deus dizendo, em algum momento vocês precisam romper e mudar os caminhos de vocês precisam voltar. Isso tem que acontecer, tem uma hora certa, tem um momento certo. Arrependam-se, parem de titubear entre Deus
entre Jesus e as crendices, as velhas práticas. Deus chamando as pessoas de Pérgamo ao arrependimento. E também Deus chama hoje cada um de nós ao arrependimento. Queridos, constantemente nós como cristãos precisamos verificar se as nossas posturas, se as nossas crenças, se os nossos princípios, eles estão fundamentados no Evangelho imutável de Jesus ou eles estão fundamentados na superstição ou na idolatria em que nós vivemos. Por exemplo, nós vivemos num mundo permeado de confusão. E não é muito estranho, não é muito incomum, melhor dizendo, não é muito incomum ouvirmos pessoas cristãs que muitas vezes vivem na igreja dizerem o seguinte: precisamos chamar alguém para orar para atrair energias positivas ou boas energias. Não é incomum a gente ouvir um negócio desses. Só que uma colocação dessas revela que o sujeito está envolto numa confusão muito grande. Primeiro, porque oração não atrai boa energia. Segundo, a fé cristã não é uma questão de energia. A fé cristã é uma questão de convicção, de arrependimento, de relacionamento, de discipulado, de seguir a Jesus, de submeter-se a Jesus, de entregar-se a Jesus, de viver constantemente na presença de Jesus. Não é uma questão de energia. E isso, uma frase como essa, revela justamente a confusão em que nós vivemos. A confusão. Pérgamo estava afundada na confusão. Porque pessoas que viviam na comunidade, que estavam na comunidade, que domingo de manhã adoravam a Jesus, também estavam participando de velhas práticas, e era aquela miscelânea, aquela confusão, aquele monte de coisas que geravam mais confusão do que esclarecimento. O movimento da reforma, desencadeado por Lutero, ou que Deus desencadeia através de Lutero, é um movimento de depuração da fé. Sei que essa palavra talvez não é melhor, mas é um movimento de depuração da fé. E nesse sentido, nós precisamos também hoje de uma nova reforma. Também o meio evangélico, o mundo evangélico em que nós vivemos, e eu me coloco como pastor dentro desse mundo evangélico, é um mundo que precisa de urgente de reforma, porque vivemos uma confusão muito grande. Pessoas que estão aí louvando, adorando, invocando o nome do Senhor, mas que durante a semana tem lá suas mandingas, suas crendices, suas práticas que não são cristãs e que acham que tudo isso é normal. E na verdade não é assim. Na verdade, a vida com Deus é uma vida de constante olhar para si e perceber se nós não estamos nos deixando levar por velhas práticas, por crendices, por superstições, por idolatria. O coração humano, ele constantemente se deixa levar pelos seus ídolos que o acompanham, pelos ídolos do seu ego, pelos ídolos que, enfim, nortearam a sua vida até o momento que ele conheceu a Jesus. Cada um de nós, antes de conhecer Jesus, teve um ídolo. E se bobear, esse ídolo vai nos devorar, mesmo confessando Jesus como Senhor. Por isso precisamos constantemente de uma observação profunda e sincera da nossa vida, pedindo que Deus nos revele as nossas idolatrias, que Deus nos revele as nossas superstições, que Deus nos revele aquilo que está nos desviando do caminho do Senhor e, de fato, arrepender-se, voltar atrás, mudar de direção. Quando a Bíblia fala em arrependimento, não está falando de um sentimento, mas está falando de postura. Está falando de mudar de rota. Se antes eu caminhava para longe de Jesus, agora eu caminho para perto de Jesus. E sabe por que facilmente nós nos deixamos levar pelas idolatrias, pelas superstições ao nosso redor, pelas confusões ao nosso redor? Porque nós descuidamos do nosso coração. Porque nós descuidamos do nosso coração.
Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Na Nova Versão Internacional diz, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Nós descuidamos do coração, queridos. Como cristãos, nós não oramos, nós não colocamos como meta da nossa vida, Senhor, cuida do meu coração, para que ele não se deixe atrair pelas idolatrias, não se deixe atrair pelos ídolos ao meu redor. E nós temos muitos ídolos em nosso tempo. Nós temos o ídolo da beleza, nós temos o ídolo do sucesso, nós temos o ídolo do dinheiro, nós temos o ídolo do amor, nós temos o ídolo da viagem, né? Nos dias de hoje, tu já viajou para fora do país? Não. Mas deveria. Mas por quê? Por que isso é tão importante? Porque virou um ídolo. E nós temos ídolos e mais ídolos ao nosso redor. Carros, casas e por aí vai. Tem gente que dá o dedinho para ficar famoso. Os ídolos da internet, os gurus. Nós temos muitos ídolos ao nosso redor. Nós temos muitos ídolos ao nosso redor. E aí quando nós começamos a misturar isso com a fé cristã, isso vira uma miscelânea, e aí também daqui a pouco a gente pede para alguém orar pela gente, para que isso traga boas energias para a gente. Entendeu, meu querido? O tamanho do abacaxi que nós muitas vezes temos ao nosso redor. Por isso a carta de Pérgamo é tão atual, por isso a carta de Pérgamo ela vai direto ao ponto, dizendo, olha, arrependa-se. Em Pérgamo existem pessoas que estão se deixando levar pelos velhos deuses. Está na hora de voltar. Está na hora de parar com essas práticas. Está na hora de voltar a Jesus. Está na hora de voltar a Jesus. Está na hora de voltar a se submeter ao senhorio de Cristo. Numa outra situação, Jesus Cristo disse, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Novamente, nós somos levados a lembrar de que precisamos cuidar do nosso coração. Não estou falando do órgão, né? É importante sim, cuidar do órgão coração. Mas quando a Bíblia fala em coração, está falando do centro da vida. Está falando do centro daquilo que permite com que a gente tenha motivação, ânimo, coragem para viver. Está falando do centro da vida, da essência, daquilo que move a vida. Guarda o teu coração. Por isso, o alimento espiritual que a gente come, o alimento espiritual que a gente recebe, faz grande diferença. Pérgamo ouviu o evangelho de Jesus. Pessoas chegaram à fé através da pregação do evangelho. Mas com o passar do tempo, começaram a deixar com que outros alimentos fossem colocados na sua refeição espiritual e por isso estavam se perdendo. Nós precisamos voltar a nos alimentar do puro Evangelho de Jesus. E nesse sentido também a reforma luterana trouxe ajuda quando ela responde à pergunta como é que a gente pode manter-se firme na fé, com discernimento, sem superstições, sem idolatria. Essa é a pergunta que muitos fazem, mas então, pastor, como é que eu vivo a fé sem seguir idolatrias, sem seguir ídolos, sem viver essa confusão toda e sem fazer parte dessa confusão, tendo discernimento? A reforma nos ajudou nesse sentido, quando uma das bandeiras que Lutero defendia era a escola para todos, para que todos pudessem aprender a ler, a escrever, a ter acesso a texto, a ter acesso à literatura. Lutero foi um grande incentivador das escolas, um grande incentivador. E nesse sentido ele colocou a palavra de Deus na mão das pessoas. Quer saber o que é o certo? Leia a Bíblia, olhe para o Evangelho, leia os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, leia João, leia as cartas, leia Paulo, conheça quem é Jesus, o que Jesus fez, o que ele ensinou, leia. Nesse sentido, Lutero nos ajuda também hoje. Leia. Nós precisamos ter acesso à Escritura. Nós precisamos nos apropriar do texto sagrado. Se a gente não quer se deixar levar pela idolatria e a gente quer esquadrinhar o coração ou deixar Deus esquadrinhar o nosso coração, nós temos que ler a Bíblia. Por exemplo, vira e mexe, quando eu estou lendo o texto bíblico, eu digo, mas isso aqui hoje foi escrito para mim.
É bem o que eu precisava. Isso aqui é palavra de Deus para mim. Um texto que foi escrito há milhares de anos atrás, né? Ou pelo menos há séculos atrás. É tão atual que Deus fala comigo por meio dele. Temos que ler, acessar a palavra e ouvir a voz de Deus falar ao nosso coração. Lutero também nos ajuda a fugir, a correr, a não seguir idolatrias e nem superstições, quando ele nos coloca de novo no centro do Evangelho, que é Jesus Cristo. Quando ele nos mostra, nos revela quem é Jesus e o que Jesus fez. Jesus morreu por mim, para ser o meu Senhor. Portanto, se tem alguém que eu preciso seguir, é Jesus. É seguir Jesus. O resto é perca de tempo. O resto é perda de energia. Seguir Jesus. Mas quando eu sigo Jesus, de repente eu percebo que talvez eu tenha um ídolo e eu preciso abrir mão desse ídolo. Quando eu sigo a Jesus, de repente eu percebo que eu tenho algumas manias que eu preciso mudar. Quando eu sigo Jesus, eu começo a perceber o quanto o meu coração é corrupto e o quanto o meu coração muitas vezes caminha longe de Deus. O problema em Pérgamo é o mesmo problema da atualidade. E a solução oferecida para Pérgamo é também a solução para nós hoje. Em outras palavras, a solução que Deus deu para Pérgamo é a solução também para a nossa idolatria nos dias de hoje. Buscar na verdadeira fonte a orientação. E a verdadeira fonte é Jesus Cristo. E é em Jesus que nós vivemos um relacionamento que vai transformar a nossa existência. É em Jesus que nós vamos viver uma nova história. É em Jesus que nós vamos perceber que nós somos idólatras e que nós precisamos tirar alguns deuses da nossa vida. Queridos, a gente só se dá conta o quanto alguma coisa se tornou nosso Deus quando nós perdemos isso. E é por isso que nós precisamos aprender com Jesus a viver de maneira desprendida, apenas presa a Jesus, apenas ligado a Jesus. E o resto é perda de tempo. Queridos, a carta de Pérgamo é um chamado a uma reforma na comunidade de Pérgamo. Um chamado à reforma da comunidade, da fé, da espiritualidade, da experiência daqueles cristãos de Pérgamo, de abandonarem os seus deuses. O mesmo vale para nós hoje. Se nós começamos a não mais ouvir exclusivamente Jesus, se nós começamos a não fazer da Bíblia a nossa fonte de nutrição espiritual e começamos a beber em várias fontes, em gurus, em ideias, em ideologias, daqui a pouco nós estamos fazendo uma miscelânea muito grande e nem a gente mais sabe se a gente é cristão ou não. A reforma foi um chamado a voltar para Jesus. A carta de Pérgamo foi um chamado a voltar para Jesus. E hoje nós precisamos descobrir que também Deus fala a nós, através da carta para Pérgamo, através de Lutero, através da Sagrada Escritura, que nós precisamos voltar para Jesus. Nada além disso e nada menos que isso. Meu desejo é que essa palavra te leve a desejar, esquadrinhar os teus caminhos, deixar a palavra de Deus esquadrinhar os teus caminhos, para que tu percebas se tu és um adorador de ídolos ou tu és alguém que ama Jesus do fundo do coração, do fundo da alma. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te acompanhe, que Deus te permita continuar meditando nesta palavra. E na semana que vem nós queremos continuar conversando sobre esta temática, sobre este assunto tão relevante, que é a reforma que aconteceu há 500 anos atrás, mas a reforma que Deus deseja fazer na tua vida, tirando da nossa vida, da tua, da minha vida, da vida de cada um que nos acompanha, aquilo que nos separa de Cristo
e deseja colocar em nossa vida aquilo que nos atrai a Cristo, aquilo que nos une a Cristo. Te convido a semana que vem a continuar nos acompanhando. Antes de encerrarmos, te convido a uma palavra de oração. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, te bendizer, te exaltar por quem Tu és. Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és aquele que revela toda a verdade, Tu és aquele que revela toda a nossa idolatria, todas as nossas superstições, todas as nossas confusões espirituais. Senhor, que nós possamos ter a clareza de voltar a Ti, que através do estudo sério da Escritura, nós possamos de fato viver, Senhor, conhecendo a Ti. Que bom, Senhor, que hoje nós temos Bíblia traduzida nas mais diversas línguas. Nós temos acesso à literatura cristã de excelente qualidade. Nós temos acesso a textos bíblicos, a comentários bíblicos excelentes. Senhor, não permita com que a preguiça nos impeça de crescer espiritualmente. Não nos permita, Senhor, livra-nos da preguiça espiritual. Que nós possamos, de fato, querer Te conhecer cada vez mais, desejar Te conhecer cada vez mais, para que possamos viver uma vida livre dos ídolos que nós criamos, ou dos ídolos que tínhamos antes de Te conhecer. Senhor, que nós possamos, de fato, desejar profundamente viver o Evangelho que liberta, que transforma, Evangelho que restaura, Evangelho que traz esperança, Evangelho, boa notícia, certeza do amor de Jesus por nós. Senhor, livra-nos da idolatria e traz-nos bem para perto de Ti, para que sentadinhos ao Teu lado, aos Teus pés, através daquilo que Tu nos falas, possamos ser restaurados, recuperados, renovados. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Que a bênção de Deus, o Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, te acompanhe, te guarde, que a paz do Senhor contigo esteja. Que o Senhor te dê a clareza de viver na profundidade de um relacionamento intenso com o Senhor Jesus. Assim abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nos encontramos no domingo que vem. Que a paz de Deus esteja contigo. Se você se sentir à vontade, pode nos fazer uma visita aqui na comunidade, não esquecendo de vir de máscara, e as nossas atividades continuarão desta forma, presencial e online. Um forte abraço e nos vemos então na semana